Opa, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do Fielcast. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado, dentre todos que vocês já viram por aqui, todos eles especiais, eu sempre comento isso em todos os episódios. E hoje é um episódio também especial, onde nós vamos falar mais sobre um assunto específico da odontologia. Lembrando que esse podcast, a Fielcast, é patrocinada pela Fiel CRM, uma plataforma de CRM conversacional com WhatsApp, onde você que é empresário consegue ter controle de todas as pessoas que entram em contato com a tua empresa e muitas das vezes você esquece, ou o teu atendente ou a tua recepcionista esquece daquelas pessoas que entraram em contato. Ah, mas como que esquece, Rony? Esquece porque provavelmente o lead, né, que é o que nós chamamos, o prospect cliente, entrou em contato no WhatsApp da tua empresa, chamou, pediu um orçamento e a atendente esqueceu, não chamou mais ele, não fez o que nós chamamos de follow-up. Um sistema de CRM, ele te ajuda a ter controle sobre isso, além de você saber quantos atendimentos a sua recepcionista está fazendo, quantos atendimentos foram concluídos, quanto tempo demora, além do o chatbot, disparos de campanhas. O que eu te indico é acessar o QR Code que deve estar aparecendo nessa tela aqui, para que você tenha acesso a essa ferramenta, principalmente se você é da região do Senhor do Bonfim, Capim Grosso, Petrolina, para que você conheça essa ferramenta que nasceu nessa região. E você veja também que já tem outras empresas da região que já estão usando. Eu te indico que você acesse o QR Code, veja lá a ferramenta e agende uma avaliação que é totalmente gratuita, essa avaliação, usando o cupom que está aparecendo provavelmente aqui também nesse episódio. Beleza? Eu sou o Rony Fiel, host do podcast e também sócio da Fiel CRM e idealizador da Fiel Mídia, que é a empresa que faz parte de todo esse grupo, onde esse grupo criou essas, enfim, anúncio, redes sociais, estratégias de tudo. E o nosso convidado, como bem você já deve ter visto aí, aqui na thumb do vídeo, é o Fábio Dalla Valle. Fábio Dalla Valle, ele já é dentista aqui na nossa região há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Eu tenho certeza que quando aparecer a imagem dele aqui, todo mundo vai lembrar. Muitas pessoas já foram atendidas por ele. E apresentando o Fábio é formado ele é cirurgião dentista formado na FUNEC. FUNEC, né? FUNEC. Formado na FUNEC de Santa Fé do Sul. É isso mesmo, né, Fábio? Santa Fé do Sul. Além disso, o Fábio também é especialista em endodontia canal e especialista em ortodontia e, como eu bem mencionei, já atende na região do Senhor do Bonfim, Tiúba, na região toda. Andorinha, mais de 15 anos. Dr. Fábio Dalla Valle, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por ter aceito o convite, minha máquina. Olá, boa noite, Rony. É um prazer receber um convite desse. E estamos aqui para bater um papo legal aí de odontologia. Isso mesmo, top demais. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui, gente, para falar sobre exatamente o tema de odontologia, o Fábio já atende há muito tempo orto, né, Fábio? Orto. E orto é o quê? Orto é, no caso, sendo mais claro para a galera, é o aparelho. O aparelho dentário. O aparelho dentário. O aparelho há quanto ortodôntico. tempo você atende em orto? Ortodontia já há 13 anos. 13 anos? 13 anos. Ah, então logo que você chegou na região, Cheguei você já começou... Região, eu já fiquei um tempo sem atender orto. Uhum. Em seguida, iniciei a especialização. Ah, top. Ô Fábio, agora um ponto também que pega muito. Né? A gente colocou como tema aqui, nosso tema que a gente vai abordar hoje é como saber se precisa usar aparelho ortodôntico. Sim. Mas antes de falar sobre esse ponto de aparelho ortodôntico, eu queria que você falasse um pouco de onde foi que você veio, que você não é daqui da nossa região. Não. Hoje você é, mas você não nasceu... Já sou baiano já, né? Já fazem 15 anos que eu moro em Senhor do Bonfim, atendo na região desde esses 15 anos que eu vim, sempre nas cidades vizinhas aqui, mas eu vim do Mato Grosso, eu sou mato-grossense e formei no interior de São Paulo, em Santa Fé do Sul. Nessa cidade eu tenho um amigo, graças a Deus até hoje, que do interior de São Paulo, esse amigo se formou comigo, Dr. André Carmona, se formou comigo e veio embora para a Bahia. Quando ele veio embora para a Bahia, a gente eu era do Mato Grosso, tinha ligação com a região interior de São Paulo, todo mundo achou
estranho. Muito longe, pelo fato de ser longe. A Bahia, naquela época, pra gente era só sonho conhecer, mas quase impossível de vir. Uhum. 2 ou 3 anos depois que ele estava aqui, ele fez um convite, bateu na hora certa, na hora que eu estava pensando em sair do Mato Grosso. É mesmo? Eu não estava feliz profissionalmente lá. Já tinha quanto tempo de formado? Já lá, tinha 4 anos de formado já. Já tinha 4 anos de formado, já trabalhando há 4 anos. Da minha cidade, interior do Mato Grosso também. Aí eu não estava feliz no momento, a gente passou por umas situações lá que eu não estava satisfeito com o meu desempenho no trabalho lá. Uhum. E foi quando ele falou, ele me chamou no final de janeiro para vir, tem uma oportunidade aqui na Bahia, assim, assim, assim. No final de janeiro, quando foi no carnaval, eu estava aqui na Bahia. Montei no carro, coloquei minhas malas, tudo que coube dentro de um carro, dentro de um Gol. Micro-ondas, televisão, ar-condicionado, minhas roupas. E vim embora para cá. No carnaval, estava aqui na Bahia. Já estava trabalhando. E graças a Deus já cheguei trabalhando. Ele já tinha organizado tudo aqui. Já cheguei trabalhando e... Graças a Deus nunca faltou trabalho. A gente sempre teve desenvolvendo aí. Top. Mas aí quando você chegou, você já foi atendendo o orto? Não. Eu cheguei atendendo o canal. Quando eu cheguei eu era especialista em canal. Trabalhei muito tempo com canal. Hoje eu diminui um pouco, mais faço ainda a especialidade de canal. Mas teve um tempo que eu trabalhava a grande parte, 80%, fazendo canal. Hoje, lá em Tiúba, na cidade de Tiúba, né, que é aqui próximo do Senhor do Bonfim, hoje em Tiúba você tem a sua agenda totalmente lotada quanto a orto, que 100%, é aparelho. 100% orto lá. Né? Isso. E o pessoal procura muito por você, seu nome ficou muito forte na região. Então como que isso foi sendo construído aos poucos? Você entrou para... a orto a gente vai construindo, vamos dizer, uma carteira de pacientes, né? Um volume de pacientes que você acaba atendendo uma pessoa, depois vem o irmão, vem o filho, vem um parente, acaba atendendo a família inteira. Em 15 anos vai fazer isso. Itiúba, Andorinha, que eu faço 100% orto. A gente tem graças a Deus, uma carteira legal de orto. Então, desse tempo, já faz que eu atendo nessas duas localidades, uma média de uns 10 anos, 10 a 11 anos aí, a carteira só vem crescendo a cada dia. Top. E já partindo aqui, né, já entendendo um pouco da tua história, inclusive eu nunca parei para entender como foi que tu foi parar aqui, né? Talvez você já até tenha falo há muitos anos e eu não lembro. Acho que tem uns 3 anos inclusive, que eu já te quando eu falei para minha mãe, eu era jovem ainda, 4 anos de formado. Mãe, ela já sabia que eu não estava legal no trabalho lá. Mãe, um amigo, o André, que ela já conhecia, me chamou para ir para Bahia. Na hora ela falou, rapaz, se eu fosse você, eu iria. Rapaz. Tchau, vai. Mas graças a Deus deu tudo certo. Com o apoio total dela, deu tudo certo. Top. Ô Fábio, indo para o ponto agora sobre orto, né? Quais os problemas dentários indicam a necessidade de uma pessoa usar um aparelho? Olha, o principal, assim, sendo mais simples, mais simplificado, os dentes em posições incorretas, né? Dentes tortos, dentes mal posicionados, dentes que não nasceram, dentes que nasceram a mais, dentes perdidos, causa... E como que a pessoa percebe isso? Hoje, essa modernidade, hoje todo mundo acaba se cuidando mais, né? Tendo uma preocupação mais com a estética. A maioria da procura pela ortodontia é pela questão estética,
Mas ela não resolve só o problema estético. Vem muitas outras coisas junto, né? Tipo o quê, Fábio? Tem pessoas, problemas respiratórios causados por apinhamento dentário, falta de desenvolvimento dos ossos da face, problema de fonação devido ao mau posicionamento. E isso modifica também, por exemplo, uma criança ou um adulto que não consegue falar, de certa forma, ela não tem uma dicção legal ou algumas palavras, né? Algumas palavras não conseguem sair a letra específica. Isso influencia também a ortodontia? Com certeza. Porque um mau posicionamento em geral, vamos dizer, dos dentes, da dentição, ele vai interferir no posicionamento dos tecidos mole, da bochecha, da língua, que são muito importantes para a fonação, para a respiração também, interfere na respiração. Então, isso daí é um conjunto todo, né? Hoje, o paciente, a grande maioria, 95% dos pacientes que vêm procurar orto é pela estética, né? Mas a orto tem uma importância muito grande na saúde também, né? E quando a gente fala orto, a gente está falando orto, de aparelho. O aparelho. Orto, porque até eu que estou acostumado no dia a dia a trabalhar com os dentistas, né? A gente, às vezes, se passa que orto se trata de aparelho. Isso. É o aparelho dentário. A ortodontia, né? Dontia é o dente e a orto é para corrigir as posições, né? Então, é o aparelho dentário, que dentro dessa palavra ortodontia entra a ortopedia facial também, que é trabalhado no conjunto, né? A ortopedia é a correção dos ossos também. Hoje, se você pegar a criançada de hoje, quase 100% das crianças vão precisar usar um aparelho dentário no futuro. Por quê? Porque hoje a grande questão é a alimentação. Ninguém come mais coisa dura, é tudo mole, tudo macio, tudo papinha. A criança não come uma carne dura mais. Antigamente comia. Isso tudo, esses movimentos da mastigação, isso daí faz com que desenvolva da forma correta a dentição, sério que tem a estrutura óssea. Esse detalhe assim da criança. É muito importante, muito, muito, muito. E hoje normalmente por isso que hoje, se você pegar quase 100% das crianças precisam usar aparelho dentário. Normalmente você atende ali, tem alguns atendimentos que você faz que como é que diz? Que influencia, né? Você percebe ali algumas crianças, na hora de fazer o atendimento... Muitos pais chegam, qual a idade para começar um aparelho dentário? Eu, particularmente, o aparelho fixo, eu não gosto de usar em criança que tem dente de leite, porque em dente de leite, dente descido, você não pode colar um bract, só se for uma coisa muito rápida, de um mês, para fazer uma correção muito rápida, mas... Você não pode colar porque senão você engessa aquele dente de leite. Você impede ele de cair, o curso natural dele, né? Que o dente de leite, a tendência é amolecer e cair para vinho permanente. Entendi. E tem alguma diferença? Chega muitos pais, às vezes, com crianças com dente de leite, mas com problemas que vão se tornar sérios no futuro, que a gente trata com a ortopedia facial, que são aparelhos diferentes, não igual esses convencionais que a gente vê, aparelhinhos no céu da boca, aparelho móvel, disjuntores que abrem a maxila. Hoje a gente tem muito a maxila, a gente chama maxila trésica, que é a deficiência no desenvolvimento do osso, devido ou chupar dedo demais, chupar chupeta, ou essa falta da mastigação que a gente citou atrás. Então, isso daí tudo causa uma atresia. Então, tem aparelhos para expandir esse osso nessa fase de criança, na fase infantil, para que na fase jovem já tenha resultados melhores. Tem alguma diferença entre o tratamento de uma criança, de um adolescente, de um adulto, quando se trata de aparelho? Tem diferença, tem. A criança,
criança, abaixo de 12 anos, normalmente tem os dentes de leite, né? O dente descido, o termo correto. Então, esse dente descido é o que eu disse, a gente tem uma limitação para trabalhar com eles, é mais com esses aparelhos móveis, aparelhinho no céu da boca, alguma coisa nesse sentido, que é a ortopedia. Já o jovem, quando acabou de trocar os dentes descidos pelos permanentes, aí tanto pode usar a ortopedia nele também, ou o aparelho convencional, ou os dois juntos. Inclusive tem um tipo de aparelho, Fábio, que eu conheci recentemente, né? A gente estava atendendo lá a Catiana, em Salvador, e ela quis fazer um material com um Invisalign. Invisalign. É Invisalign que fala? O que é esse Invisalign? Que ele é muito diferente. É um aparelho diferente para colocar para o aparelho dentário. É um aparelho diferente. Na verdade, Invisalign é uma marca. Tem vários. O nome chama alinhador estético, que é um alinhador feito com moldeiras. São placas transparentes, alguma sequência de placas transparentes que você vai trocando, tipo não sei se alguém já fez clareamento, uma plaquinha de clareamento mais rígida. Essa sequência de placas, você tem a quantia de dias para usar determinada placa. É um tratamento feito, o início dele é escaneado a boca do paciente, tem que ser um escaneamento. Nesse escaneamento é feito a projeção do resultado futuro. Isso tudo em computador. É fantástico. Um negócio bem moderno. Para quem usa normalmente aparelho, o Invisalign ou tal externo. O alinhador estético. O alinhador externo. Para quem usa o alinhador estético, isso, que é o que eu conheço por Invisalign. Isso. Quanto tempo normalmente de aparelho, o uso desse aparelho dentário? Varia um pouco. Dependendo da necessidade do paciente, né? Tem algumas oscilações. Caso simples é um tratamento rápido, menos de um ano resolve. E tem casos mais sérios que é um uso mais... Mas mesmo com o Invisalign... Sim. Porque, pelo que eu entendi, o Invisalign ele é mais rápido. É mais rápido. Não, mas é que tem casos que são mais graves, né? Tem que mexer... não só no dente, a estrutura óssea em volta dos dentes vão ter que ser movimentada também. Então tem casos que... Mas mesmo assim, esse caso, comparando ele com um aparelho convencional, ele demoraria bem mais do que um alinhador estético. Entendeu? Entendi. E o aparelho, esse alinhador, é fantástico. A modernidade dele, a tecnologia que é usada, só que esbarra num problema que ele depende do paciente usar. E a maioria dos pacientes que usam ele dá uma relaxadinha e não usa todo dia, não usa o tempo necessário por dia. Você não precisa ficar 24 horas por dia, mas tem as horas determinadas naquele plano de tratamento para usar. Fábio, eu lembro que uma vez a gente estava conversando, né? Uma vez a gente foi gravar um vídeo. Acho que eu nem lembro, tem uns 2 anos. Foi um dos primeiros vídeos que a gente foi gravar teu para colocar nas redes sociais. Engessado. E eu lembro que a gente falou um pouco sobre o perigo de quem usa aparelho. Sim. O perigo da pessoa que usa aparelho continuar faltando, ter uma frequência de faltas contínua, né? Uma frequência contínua ali. Sim. Não ir no tratamento, né? Pronto, não ir no tratamento dentário. Isso. Qual que é esse perigo? Tem muita coisa em jogo, vamos dizer, né? Porque o aparelho, falando no convencional, que é o mais usado, acho que 90%, mais de 90% a gente usa o convencional. Então isso daí depende de uma sequência de ativação. Ele não faz mágica, né? Como eu sempre falo para os pacientes. A maioria dos pacientes, engraçado que a maioria dos pacientes que falta muito, ele fica 6 meses, 1 ano sem ir no tratamento. Quando ele chega, senta na cadeira, 1 ano faltando,
A primeira coisa que ele fala é, doutor, vai demorar muito para acabar esse tratamento? E às vezes fala até bravo. Aí você vai lá, olha na ficha dele, na sequência de frequência, o cara faz 6 meses que não vai. Aí você fala, mas não faz mágica o aparelho, né? Porque depende da sequência de ativações. Essas ativações normalmente dura de 25 a 30 dias uma ativação. Por isso que a manutenção... O que é essa ativação? Que eu não entendi. A manutenção, no caso. A gente monta o aparelho na boca do paciente, então o aparelho está montado. Cada vez que ele vem, os retornos mensais dele, é feito a remoção da borrachinha, né, aquela colorida. Então aquilo lá serve, na verdade, só para segurar o fio. Então é feita a remoção dela, a remoção do fio e tem a ativação. Tem vários tipos de ativação. A ativação, o normal da ativação é feito a troca do fio. Então cada manutenção, cada mês que o paciente vai engrossando mais o fio para ele ir forçando o dente a ir para o lugar. Porque no início do tratamento a gente não consegue entrar com fio grosso. Tem que começar com fio fino, que é mais maleável, para não machucar. Tem fios que nem tem flexibilidade para entrar em determinado dente quando é muito torto. Então, por exemplo, uma pessoa que quer economizar dinheiro. Eu lembro que você falou isso aí, né? Uma vez, eu não sei com quem foi, eu acho que foi com você. Então, se a pessoa, por exemplo, eu vou colocar o meu aparelho ortodôntico hoje, o aparelho dentário hoje, se eu pensei em economizar e terminar mais rápido, eu tenho que frequentemente não ter falta. Resumindo, não ter falta. Os pacientes que a gente tem que vão todos os meses, a maioria, quando você fala, estamos finalizando já, viu? Está quase no fim. Todo mundo, a maioria assusta, fala, mas já foi rápido, né? Então, porque quando a ativação é feita da maneira correta, no tempo correto, a coisa flui. Lembrando que a ativação é o que a maioria das pessoas conhece como manutenção. Manutenção, justamente. A manutenção, né? Então, tem pacientes que têm dúvida, todo mês troca de fio. Não, a manutenção, a ativação que a gente fala, a manutenção é o dentista ir lá e fazer o que precisa. Tem situações, às vezes, que nem troca o fio. Tem manutenções que mantém o fio, porém faz ativações com elástico, puxa para um lado ou puxa para o outro. É isso que vocês chamam de ativação. É quando tem uma modificação em geral, né? Vamos dizer. A ativação é dar sequência no tratamento. Uhum. Às vezes você está tracionando um dente, você precisa puxar de um por um dente. Então você puxa um dente no mês, esse dente chegou, você precisa puxar o vizinho dele, aí você estabiliza esse que chegou e já puxa o outro. Então isso daí são as manutenções, isso que é a manutenção. Rapaz, que top, que top. E outro ponto, né? Eu lembro que a gente falou dessa situação, e aí eu lembro o seguinte, uma vez eu coloquei, vou até baixar um pouquinho que a minha cabeça está bem próxima aqui da... Quando eu coloquei uma vez, não sei se você lembra dessa época, provavelmente você já morava na região. Teve uma época que era uma febre colocar o aparelho falso. Sim, sim. Eu também fiz isso. Você colocou? Fiz. Eu fiz isso. E aí eu coloquei, eu lembro que tinha um lugar aqui e tal, que a gente comprava, pegava o negocinho. Você nunca tinha me falado isso, não. Eu não lembrava, agora que eu lembrei. E aí eu coloquei como é que diz? Colocava o quadradinho, né? Sim, com cola, passava um fiozinho e botava a borrachinha. Eu não sei quem foi que fez isso comigo. Algum colega se juntou e nós fizemos isso. Para quem fez isso, quais são os prejuízos a longo prazo? Tem algum prejuízo a longo prazo, médio prazo? Como que... Muito. Prejuízo é a curto prazo para quem faz isso. É muito curto prazo. Porque é difícil colar o bracket da forma correta, você entendeu? É muito difícil. Então tem que ter uma atenção gigantesca, baseado em raio-x, dependendo de caso, até uma tomografia. A maioria das vezes com raio-x, alguns raio-x, teleradiografia. Então tem uma forma correta de colar esse bracket. Esse é o primeiro fator, né? Uhum. Ele colado da forma errada, ele vai fazer uma forma errada, um movimento errado.
esse movimento errado é o que vai prejudicar a arcária. De imediato. Vai, em vez de arrumar, vai acabar de bagunçar, vai causar perca dentária. Não, mas a curto, ideia, médio prazo. Mas a ideia não era arrumar nada, era não, estética. Sim, mas a pessoa, assim, vamos dizer, o leigo, acha que está só na estética. Mas tudo que você colar no dente e você passar um fio para enfeitar, esse fio vai fazer uma ação no dente. Esse fio vai fazer uma ação que ninguém sabe qual é. Sem controle, você entendeu? Tem gente, eu já vi casos de internet, em vídeos, gente coloca fio de vassoura, aqueles fios coloridinhos, sabe? Cola as pecinhas. Então você imagina, um fio daquele, é sério, um fio daquele é sério que tem? reto, o fio é reto, né? Uhum. Você dobra ele para colocar no arco dentário. Aquele fio, por mais leve que a força dele seja, mas ele vai ficar fazendo uma forcinha para voltar a ser reto. Então ele vai fazer a arcada dentária, que é curva, ficar reta. É o que mais acontece. As pessoas colocam fios, qualquer fio, fio de telefone, aqueles coloridinhos, Não, aí é um absurdo. Quando eu coloquei, quando eu coloquei era um fiozinho, quando eu coloquei era um fiozinho mesmo, bonitinho. A pessoa que eu não quero falar. Era mais especialista. Eu lembro onde foi, eu não lembro quem vendeu, eu lembro onde foi. Aí eu comprei, eu acho que era mais especialista, que vendeu um fiozinho bem bonitinho, um fiozinho assim. Parecia que era realmente o fio que usava na horta. É muito perigoso, sabe? O prejuízo é a curto, médio prazo. Então, ou seja, eu já devo já aconteceu Não, no esse seu caso, graças a Deus... Moisés, manda pra mim a foto que aí no WhatsApp, a foto, tu postou comigo uma foto que eu tava de aparelho. Eu vou mostrar pra ele aqui. Eu já vi sua arcada dentária e não te causou prejuízo. Assim, tem gente que leva sorte, né? A minha, a gente até fez uma avaliação recentemente, isso. a minha tá desalinhado, vai precisar usar aparelho, pois mas é porque um dente tá querendo colocar os outros, a ovelha negra, tá querendo colocar as outras pra perder no alinhamento. Não foi o aparelho que você usou que causou. Mas nem foi muito tempo, eu acho que eu fiquei uns risco, 3 meses. Algumas pessoas não causam nada, né? Mas o problema é e se causar, né? E aí? Você já pensou? Já vi fotos, documentários, livros, de pessoa perder todos os dentes. Não, de aparelho. As fotos que ele mandou aqui, eu não tô de aparelho, não. Tem umas fotos minhas de pessoas perder todos os dentes, de cima ou de baixo, perde tudo. E eu colei com cola super bond. O bracket nos dentes. E ela cola bem mesmo. Moisés, tu já fez isso, não já? Pra arrancar com alicate de unha. Rapaz, meu Deus do céu, que loucura. Mas assim, é uma loucura, a gente faz isso, mas eu acho que essa conscientização que é importante, né? Informal. Isso daqui que a gente está fazendo hoje já é uma forma de esclarecer, né? Quem assistir já vai saber que não pode pôr, né? É que hoje está mais moderno, né? As coisas. Ainda tem muito isso? Você escuta falar ainda disso? Que eu nunca mais ouvi falar dessas... Deixei Não, deu uma desaparecida. Eu acho que justamente é um dos pontos bons dessa evolução da tecnologia, celular. Então isso daí o povo acaba ficando mais esclarecido, né? A população em geral. Sim. Não, muito bom. Ter pontuado sobre isso, né? E eu queria até aproveitar para também falar, toda hora eu falo isso, eu também quero aproveitar, também, não sei o quê. Eu queria perguntar também a seguinte, não adianta, eu falei e acabei repetindo. Mas a pergunta é a seguinte: o que influencia para quem está... A gente até agora acho que já falamos um pouco sobre a questão do pré-aparelho, né? Antes de colocar o aparelho. Acho que você já deixou muito claro como uma pessoa deve saber... Não, como saber se precisa usar aparelho, como que a pessoa sabe se precisa usar aparelho. Então, por o que eu entendi, é a estética. A pessoa está vendo que tem algumas... Né, irregularidade no sorriso. Eu entendi também que por questões estéticas, também questão de mastigação influencia. Com certeza. Uma dificuldade em mastigar, muitas vezes morde língua, morde bochecha, não mastiga direito, não consegue triturar os alimentos. Ou sente uma coisa muito importante para citar, que o aparelho ajuda muito
dores, pessoas que mastigam da forma errada, mas às vezes até conseguem se alimentar, mas mastigando da forma errada, e essa mastigação errada causa dores na articulação, que é uma dor bem chata, dores, talos, muitas vezes até desloca a articulação, a mandíbula desce. Isso não a ortodontia acaba ajudando a prevenir isso daí, a prevenir que aconteça, né? Então, essa questão, quando está no nível já de deslocar a mandíbula, a ortodontia não a resolve mais, né? Mas, então, vamos dizer, no futuro, no início do problema, quando está com apenas dores na articulação, muitas vezes, não 100%, mas muitas vezes, é um problema de oclusão, de encaixe da mordida de cima com o de baixo. Eu já ouvi falar que tem um negócio assim, que o dente... Isso é verdade? Que o dente de baixo, como é que fala? O arco dentário. O arco dentário de cima, ele não tem que se encaixar certinho com o de embaixo, não. Ele se encaixa um pouco assim, ó. Não sei se o pessoal tá conseguindo ver ali, ó. Ele se encaixa assim, o sorriso, né? A boca, os dentes. Os dentes inferiores devem entrar, questão 1 milímetro dentro dos dentes de cima. Então ele faz exatamente esse desenho aqui justamente. Que vai fazer. Então os de baixo. Por que os dentes devem fazer isso? Porque é a oclusão, essa é a oclusão determinada por Deus, vamos dizer, né? É a forma correta de ocluir os dentes. Né? Tem situações que você atende no dia a dia que não está acontecendo de fechar? Então aqui é o padrão 1 que a gente fala, né? Que é vamos falando nos dentes da frente, para os anteriores, para ser mais claro. Então ele deve entrar um pouquinho encaixando no de cima. Tem casos que o de baixo ele é muito para trás. Então fica esse espaço entre o superior e o inferior. O Mateus e o Moisés chupando o dedo quando eles eram pequenos. Acho que essa parte da frente foi mais para frente. Essa parte da frente, não, a parte de cima, né? Da arcada, como é arcada que fala? Do arco dentário. Do arco dentário superior foi para frente. Sim. Isso. Ou tem casos, ou o superior é para frente, ou o inferior é para trás demais, ou os dois. Então acontece esse espaço. A gente chama padrão 2, que é o queixo mais para dentro. Pessoas com essa mais para dentro. E tem o padrão 3, que são quando o queixo é mais para frente, a mandíbula é mais para frente, aí passa o inferior cruza a mordida, o inferior passa na frente do superior. Aí fica com boca de pinche. E joga boca de pinche. Joga para frente. Pinche nem assim, os dentes do pinche é assim, ele fica com raio assim os dentes. Mas aí tem que não posso falar. Senão, quem for ficar com raiva, né? Não, mas aí é aí que tem que entrar no tratamento, né? Tem que se preocupar. Porque isso a longo prazo é prejudicial. Voltando um pouco atrás onde a gente conversou, então essas questões de posicionamento mandibular, isso daí que envolve o que eu te falei, que é a ortopedia. A ortopedia é em crianças e jovens, que a gente tem aparelhos que a gente, quando já é desregulado, ou a mandíbula é para trás demais, ou a mandíbula é para frente demais, você entendeu? Tem essas irregularidades, aí entra a ortopedia quando criança, que a gente conversou antes. Então tem aparelhos que usam o crescimento da criança, o desenvolvimento ósseo, para ou segurar a mandíbula, para ela não ir mais para frente, ou puxar a parte superior para frente, ou puxar a mandíbula para trás, para fazer movimentos ósseos, você entendeu? Essa é a ortopedia, tem aparelhos específicos para esses movimentos. Mas isso só serve para criança ou jovens. No máximo ali, um homem, mulher, o crescimento ósseo acaba antes do homem. A mulher em torno de 13, 14 anos. Na verdade, quando, segundo a literatura, é quando
começa a primeira menstruação, já está encerrando o crescimento, o desenvolvimento ósseo dela, da mulher. E homem em torno de 16 anos, 15 a 16 anos. Entendi. Então, essa ortopedia tem que ser feita antes disso daí. Entendi. Ô Fábio... Ou só te cortando rapidinho, se não, esses problemas, a maioria deles, quando são um pouquinho grandes, essas irregularidades ósseas, depois de adulto, não conseguimos mais tratar. Aí é só, a gente faz faz um tratamento paliativo para dar uma aliviada, ou é um caso cirúrgico, ou encaminha para cirurgia, que é um ramo da ortodontia. A gente prepara o paciente, quando é muito desregulado, prepara o paciente. A gente tem até alguns pacientes preparando para a cirurgia, uns que já operaram, prepara o paciente com a ortodontia, com o aparelho, muitas vezes piora o caso dele de propósito, para ficar pior o caso, para ir para a mesa cirúrgica, aí o bucomaxilo que faz essa parte. Aí encaminha para o bucomaxilo, ele vai lá e corrige o posicionamento ósseo com a cirurgia ortognática. Caramba! Fábio, e com quantos anos, a partir de quantos anos uma criança já pode fazer o alinhamento com o aparelho ortodôntico? O alinhamento eu sempre falo, esse questionamento a gente ouve muito no dia a dia. Eu sempre peço aos pais, se não for um caso muito grave, que não precise de ortopedia, um caso que a gente vê, não, aqui dá para esperar, vamos esperar a troca dos dentes, encerrar a dentição decídua e a criança já está com a dentição permanente. Isso gira em torno 12 anos, dependendo da criança, quando teve uma perca muito cedo dos dentes de leite, 11, 10 anos, vamos por aí, de 10 a 13 anos, essa idade normalmente está liberado para começar um tratamento com o aparelho ortodôntico convencional. Então acho que ficou bem claro. A resposta é a maioria dos casos, porque tudo tem variável, né? Tem caso, não, vamos intervir logo agora, esses dentes dá para a gente mexer, tá só com uma parte de dente permanente, aqui dá para a gente ir mexendo, aqui a gente espera cair, trocar esses outros de leite, mas no geral, a maioria é esperar substituir os dentes, trocar o decíduo pelo permanente. Muito bom. Gente, eu vou fazer um merchan, né? Como é que fala? Fazer um marketing aqui rapidinho da Fiel CRM, que é um sistema, uma plataforma onde você que é empresário que está assistindo isso agora consegue ter um controle maior dos clientes que estão entrando em contato com a tua empresa. Seja lá a tua vendedora, a tua recepcionista, você mesmo, como gerente ou como dono, ter o controle de todos os atendimentos, ter um sistema de CRM conversacional com o WhatsApp, onde é o sistema de CRM junto com o WhatsApp, e você vai conseguir ali ter colunas. Por exemplo, coluna do primeiro contato. Todo mundo que entrar em contato com você configura para entrar no CRM, num painelzinho na coluna de primeiro contato. Segundo contato, na segunda coluna, orçamento, por exemplo, você pode colocar o nome. Terceira coluna, você pode colocar o nome de marcou consulta. Quarta coluna, cancelou consulta. Quinta coluna, remarcou consulta. Sexta coluna, consulta feita. A gente está falando consulta porque eu estou com um dentista aqui agora. Então, com o sistema de CRM, você que é empresário precisa conhecer essa função. Você precisa entender como que funciona no dia a dia esse controle, para que você consiga, inclusive, saber os resultados de métricas de quantos atendimentos você fez, de por onde foi que você vendeu. Por exemplo, você tem ali, essa semana, 20 pessoas que foi feita a consulta, né? Digamos que 20 foram feitas na sua clínica ou na sua empresa, que seja da área de saúde, 20 consultas essa semana. Você sabe de onde foi que veio essas consultas? Rony, eu sei que foram 10 dos anúncios no Facebook, 5 foi indicação e mais 5 já me conhecia. Já conhecia a clínica. Muito bom ter essa métrica, porque você entendeu que 10 vieram do Facebook. Assim você consegue ter um controle, ter métricas, ter indicadores para que
ou para que você foque em investir as suas forças no que está dando mais certo. Neste caso pode ser os anúncios, pode ser uma rádio, seja lá qual for os meios que você usa de marketing aí. Te indico você acessar o QR Code que está aparecendo aqui nessa tela em algum lugar e pedir com uma avaliação gratuita. Um dos nossos consultores vai bater um papo com você, vai falar contigo, vai te apresentar a ferramenta por dentro. Inclusive, aqui no QR Code você vai cair no site e vai ver ali como que funciona a ferramenta e todas as suas funcionalidades. Se você é empresário, você precisa o quanto antes conhecer uma ferramenta como essa, e a Fiel CRM foi desenvolvida pensando nos gargalos que empresários como o Fábio e os outros empresários que já passaram por aqui eles têm esses gargalos no dia a dia, tá bom? Acesse o QR Code e marca a tua avaliação gratuita. Fabão, você já atende na região lá de Itiúba mais ou menos uns 10 anos, 10 né? anos já. Uns 10 anos. Inclusive, o Dr. Sandro já esteve por aqui, que é lá na clínica do Dr. Sandro que você faz o atendimento. Parceiraço Em Senhor do Bonfim, você também tem a sua clínica, mas clínica. Antes você tinha clínica em Jaguarari. Em Jaguarari. Minha mesmo tinha em Jaguarari, aí transferi para Bonfim. Por questão, estava viajando muito, tive que tirar alguns lugares aí para dar uma diminuída nessas viagens aí e montar uma clínica na minha cidade, né, onde eu moro desde quando eu vim para Bahia, né, que sempre foi minha vontade, aí vinha o medo, vinha o receio, mas é tudo na hora de Deus e eu acho que quando eu montei aqui é a hora que era para ser. E agora eu tenho a clínica aqui em Bonfim. E aí, a clínica em Bonfim tem quanto tempo? Já acho que um ano? A clínica está fazendo um ano agora. Começo de agosto, abriu no começo de agosto do ano passado. Começo de agosto. Isso aí, um ano já. E o pessoal, aos poucos, estão entendendo que você faz o atendimento. Já está bem legal. No início, sempre é devagar, né? Qualquer comércio novo, é difícil um comércio que já comece estourado, né? Cheio de gente, vamos dizer. Mas a gente está num momento bem legal, está aumentando cada dia. Como a gente citou lá atrás, a nossa profissão, uma clínica também é quase igual à ortodontia, né? Você vai ter que ir formando uma carteira de cliente, vai ter que ir pegando confiança. Vários já conheciam a gente. Eu sempre trabalhei aqui na região, aqui em Bonfim. Então, tá ficando legal. Aos poucos está ficando, cada dia está mais legal. Vai caminhando. E eu vi que você posta bastante vídeos lá, né? A equipe posta vídeos falando. Eu tenho uma equipe que me assessora muito pesada. A equipe é muito top, né? Muito boa. Você já é cliente da gente da gestão das redes sociais e do tráfego paga há quanto tempo? Acho que um ano, né? Desde quando abriu, acho que a gente foi junto. A gente começou poucos meses, uns 2 meses depois de aberto. Foi 2 meses? Foi um mês, eu não lembro exato. Eu acho que um mês, eu acho. Eu acho que um mês. Eu só me preparei ali, daquela abertura ali, e a gente já iniciou já. E hoje você tem lá uns vídeos que você grava com o pessoal. Não é exatamente como deveria, por conta também da correria, né, Fábio? Tem esse lado também da história. Ainda tem a vida bem corrida ainda, né? Mas nunca reclamo, sempre tá bom demais do jeito que tá. E o objetivo, você vê que o objetivo da clínica e também ali do seu trabalho é também, de certa forma, trazer para as redes sociais isso que você está falando aqui. Porque você está falando de uma forma tão natural que eu estou conseguindo entender tranquilamente. Um esclarecimento, né? Uma forma de esclarecer as pessoas e, juntamente, uma forma de marketing, né? Para trazê-las até a gente. E a gente está com o serviço da Fiel Mídia aí, que eu agradeço muito. Tá bem legal. Eu era péssimo nessa questão de vídeo, muito vergonha, odiava foto. Hoje já estou até melhorando. Fábio, hoje você sente, Fábio, que tem esse diferencial, você vê que é muito. Eu vou te falar, 6 meses antes de eu abrir meu consultório aqui em Bonfim, eu achava esse meio de marketing, eu via os outros... eu achava insignificante, você sabia? Sério? Eu achava insignificante. Hoje, eu tenho certeza que é o melhor método de marketing para um negócio, principalmente para o meu negócio. Eu acho que nada
Hoje, as redes sociais, está disponível para a gente aí, nada bate isso daí. É um meio muito forte, Muito né, Fábio? forte. Inclusive, tem algumas histórias que tu conta, a história do rapaz do leite, né? Do senhorzinho. Eu lembro que eu perguntei pra você, tentei gravar você falando na reunião, mas eu não consegui. Não consegui. E aí a história, vamos até aproveitar aqui pra deixar salvo. Como que foi essa história? Ele veio do anúncio. Um paciente tinha um certo receio de dentista, né? Que acontece muito, né? Um certo receio, veio com a falta de um dente, a gente optou e disponibilizou para ele a oportunidade de fazer um implante dentário. Ele com receio, mas estava com mais ansiedade para resolver o problema. Então, a ansiedade dele de resolver, porque era um dente da frente, falando a grosso modo, né, era um dente que aparecia muito, ele optou por fazer, falou, vamos fazer. Bem receoso, mas fizemos o tratamento, foi 100%, show de bola, deu tudo certo, conduzimos da melhor forma possível. No outro dia ele estava feliz, com o dente fechado já, o problema parcialmente resolvido, que era provisório ainda, mas já estava resolvido. Foi e levou 5 litros de leite de presente, ele falou... Mas de agradecimento. De agradecimento. E esse paciente está com a gente até hoje. Teve essa semana no consultório. Estamos finalizando o caso dele já. E esse paciente, pelo que eu entendi, esse paciente não te conhecia? Não, sim, foi um paciente que a gente começou essa história da internet, né? Ele é um paciente da internet, ele conheceu pelos vídeos. É um paciente com os vídeos que nós fizemos, por sinal. Das postagens que a gente faz, né, que a gente faz ainda e vai fazer, desses vídeos de esclarecimento sobre implante, sobre ortodontia, prótese dentária. Rapaz, que top, né? E isso pra gente é muito feliz. Eu tava falando com o Sandro aqui, o Sandro também contando um pouco, né? E tipo, Oni, tem gente que eu fechei, veio do anúncio e tal, e eu fico feliz. Aí eu falo pra ele que toda vez que um cliente fala pra gente que fechou um cliente, um orçamento de tanto, né? 30 mil, 20 mil, 5 mil, veio dos anúncios, eu dou risada. Aí ele fica, né? Tá dando risada, né, Rony? Nem venha. Tá achando bom, né? Tá achando bom. Aí mas eu dou risada porque eu fico feliz por, de fato, ver que realmente o negócio tá dando certo e tá gerando isso resultado. Daí é a mesma coisa. Quando a gente faz um tratamento e dá certo, a gente deixa o paciente feliz, contente, essa conversão que a gente tem para você é o que está dando certo o seu negócio, né? É o que tem que fazer sentido, no final das contas, na ponta do lápis do que você está investindo. Muito bom. É um sinal que você está trabalhando, está no caminho certo. É, né? Que está no caminho certo, com certeza. E é uma encheção de saco, né? O povo enchendo... O povo do grupo da mídia, é o grupo das redes sociais, é o grupo dos anúncios, mesmo de gente enchendo. É uma enchendo. encheção boa. É o Matheus gravando teus vídeos. A encheção pra gente não é nada. A gente que enche o saco, muitas vezes não respondendo. Na correria também tem isso. Fábio, voltando pro ponto de aparelho, a gente falou do da situação de uma pessoa que tá pensando em colocar o aparelho, deve procurar, como ela sabe se precisa colocar o aparelho, o que ela deve fazer, que no caso sempre é procurar o dentista, né? Sim. Tô pensando em colocar um aparelho, não sei, tô na dúvida. Só um dentista vai saber responder. O dentista vai saber. Porque o dentista vai avaliar. Você vê que eu não pensava que deveria colocar aparelho. E foi você que, né? Eu sentei na cadeira, deitei, você viu ali, Rony, pelo que eu tô vendo aqui, cara, é melhor colocar, lembra que você falou? É melhor colocar um aparelho porque tem um dente, só um dente que tá empurrando os outros. Tá. E esse dente pode piorar a situação no futuro. No futuro. Isso. Tem casos que já o próprio paciente vê, mas mesmo quando o próximo é um caso mais grave, aparece mais, mas sempre com a avaliação do dentista, porque só ele vai saber, né? Cada um na sua área. E o dentista é quem vai determinar o tipo de tratamento, qual tratamento vai ser feito. Por isso que é muito importante. Importantíssimo a avaliação com o dentista.
Ô, Fábio, e tipo, como que eu sei se o dentista... Porque existem alguns pontos, né? Eu tenho que procurar um dentista diretamente de orto ou eu procuro um dentista geral que vai fazer o atendimento ali? Eu sei que parece, muitas das vezes eu posso fazer uma pergunta que aparentemente pode ser uma pergunta que eu tô chovendo no molhado, é uma pergunta idiota. Só que tem muitas pessoas que talvez assistam e, pô... Então, no caso, é uma situação que Qualquer parece... dentista vai resolver. Qualquer dentista vai resolver. Não, normalmente não, né? A orto é uma especialidade que, assim, normalmente ou você faz e entra nela, de pé enfiado, vamos dizer, ou não faz. Os que não fazem, eles podem dar uma avaliação sim, com certeza, mas ele vai te direcionar para quem vai fazer sua orto. Hoje, a maioria dos consultórios tem alguém que faça a ortodontia. Um especialista só nisso. Isso. Se o dono não faz, ele tem um especialista dele. Então, você vai chegar nele. Vamos dizer que você vai chegar em quem não faz. Mas ele tem que saber... eu creio que é a obrigação do dentista saber, mesmo se não faça orto, saber te encaminhar para o que você vai fazer. Encaminhar para uma especialidade. Para uma especialidade. Isso serve para todas as especialidades, né? Então, o dentista, por mais que ele não faça, não faço implante, mas ele tem que saber que aquela região ali, a melhor situação é o implante. Tá bagunçada a boca. Você não faz orto, mas você tem que saber que aquela situação ali, quem vai resolver é a ortodontia. Tô com uma dor insuportável. Eu não mexo com o canal. Não é porque você não mexe que você vai fazer o paciente tirar o dente. Você tem que saber que um canal vai curar. Então, você tem que apresentar a melhor saída para o paciente, né? Exatamente. E a questão também do aparelho, o que eu queria saber se ele é caro. Quanto em média custa hoje? Como que funciona para colocar um aparelho? Porque, de fato, eu estou perguntando porque eu tenho o interesse. Hoje tem a maioria dos aparelhos, esses convencionais que a gente vê, é um aparelho convencional que tem o custo de uma manutenção fixa por mês. E a grande maioria, você não tem o custo do aparelho. Você não paga aparelho. Esses convencionais. Você não paga o aparelho, você faz a sua documentação, que são os raios-x que tem que ser feito. Você vai ao consultório e monta o aparelho. No início, quando você monta o aparelho, você começa a pagar a manutenção do aparelho. Essa manutenção varia... R$100, 150, 120, 180. Vai variar de região para região também. Varia de consultório para consultório. Então, peraí, pelo que eu entendi, você acha que vai acontecer comigo? Eu tenho que ir na clínica, primeiro vou novamente fazer outra avaliação, que eu já tinha feito uma contigo, né? Para avaliar o que eu poderia fazer no futuro. Até porque eu não esperava também que eu iria usar um aparelho. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso... Por o que eu estou entendendo, vou na clínica, tenho que fazer uma avaliação novamente. Depois dessa avaliação, eu tenho que... O dentista vai pedir, talvez, a documentação ortodôntica. Te passa o pedido. Pedir, talvez, a panorâmica, ou não? A panorâmica está dentro dessa documentação ortodôntica. A panorâmica está dentro da documentação ortodôntica. É que essa documentação são 2 raios-x, que é a panorâmica, que mostra... os dentes com as raízes, a boca inteira do paciente, um raio-x da face lateral, que chama teleradiografia, e algumas medidas. Essas medidas variam, cada um tem várias análises que a gente chama, que são análises de posicionamento dos dentes. Tem gente que tem diversas análises. Então, cada escola usa um tipo de análise mais. Então, cada profissional tem a sua análise preferida.
Então, isso tudo está dentro. E umas fotos, né? As fotos intrabucal, extrabucal, do sorriso. Então, isso tudo engloba a documentação ortodôntica. Então, vamos lá. Eu vou fazer a documentação ortodôntica, aí depende de região, né? Cada região tem um valor diferente para fazer também, a documentação ortodôntica. Vai de... Normalmente, vai de quê? De quanto Aqui a na quanto? nossa região, uma documentação ortodôntica, eu creio que esteja de 120, E aí vai... 120 até 200, vamos dizer aí. Entendi. Gente, oscila. mas é muito importante falar isso aqui, que o Fábio, ele tá falando, não vá sair daqui assistir o episódio e achar que é 120 na sua região. Ele não tá falando, ele tá falando que a média é de 120 a 200. Justo. Ah, mas na minha cidade tá 200. Tá caro? Não, não é que tá caro. Não tá caro. Cada região tem o seu valor ali específico, depende também da estrutura, é o comércio. Cada um cobra o preço que acha que deve cobrar no seu produto. Isso. E também tem melhores, tem piores. Como todo comércio. Isso. Então, ou seja, aí eu posso fazer a documentação ortodôntica. Da documentação ortodôntica, aí volta novamente para o dentista que fez a avaliação. Lembrando que é uma questão uma dúvida e um questionamento que muitos fazem também antes dessa documentação, na avaliação que o dentista vai fazer, mesmo sendo o dentista que não faz a orto, ele vai fazer uma avaliação se existe cárie, se existe dente com problema, dente a ser extraído, a limpeza, a profilaxia, a remoção de tártaro. Isso tudo tem que ser resolvido antes do início do tratamento de aparelho. Então, tem muita gente que chega para montar o aparelho quer pular essa fase. Mas não tem como montar um aparelho num paciente com cárie, você entendeu? Eu quero fazer, por exemplo, eu lembrei agora que eu falei para você que eu quero fazer o clareamento nos meus dentes. Sim. Só que você, por ter avaliado, verificou que eu precisava usar aparelho. Que era indicado usar aparelho. Sim. E por conta disso, por consequência, era interessante, seria indicado, você, né, recomendou que usa primeiro o aparelho, faz o clareamento depois. É válido isso daí, porque isso não influencia muito. Porém, o clareamento, muitos casos, ele não dura para sempre, né? Os dentes podem voltar também. Não é questão que vai. Sim. Mas os dentes podem voltar a cor, perder a cor clareada. Então, se você fizer um clareamento antes de pôr o aparelho vai mascarar esse clareamento, vai esconder o dente clareado. Entendi. Não vai aparecer que você clareou o seu dente. E no período do tratamento de aparelho, você pode perder o clareamento que você fez. Manchar o dente, a cola do aparelho manchar. Então acaba sendo inviável, inútil o clareamento, não teve função para você. Então, se o paciente precisa fazer a orto, pelo menos eu recomendo a fazer a orto primeiro, no término da orto, aí sim faz o clareamento. Você acha que na minha situação, né, pelo que você já avaliou, no seu você vai caso quanto mesmo que tempo, a gente viu aqui, é um caso rápido aí, se não faltar... Boa. Se Essa não foi faltasse boa. vir direitinho... Se não faltar todo mês visitar certinho, fazer a ativação, manutenção... Um ano e meio no máximo. Daí para baixo. Já tá. Caso simples, quando o paciente vem, dificilmente um caso simples dura mais de 18 meses, tendo as manutenções feitas em dias, né? Lembrando sempre nessas condições. Não adianta, tem pacientes que a gente dá uma previsão, né? Em média, nunca fala, não tem como eu falar o tempo exato do seu tratamento, porque cada organismo, tem gente que movimenta mais rápido, mais lento, tem gente que, se fala, um exemplo, uma média de 18 meses. Ele, dentro desses 18 meses, ele faz 2 manutenções e quer que esteja pronta, aí não tem como. Não, aí é um caso de conscientização muito importante. Eu queria te perguntar também quais são as dúvidas frequentes que normalmente você... Isso eu sempre pergunto quando o pessoal vai gravar. Quando o Matheus vai gravar os vídeos, inclusive quando... Acho que é a Rani, né? Que é da equipe aqui que te atende. Sim.
quando tem a reunião, a gente tenta extrair isso de você para poder trazer para as redes sociais, inclusive para as campanhas dos anúncios. Quais são as dúvidas frequentes? Porque as dúvidas frequentes que você tem na clínica é o que são as dúvidas, na maioria das vezes, da região. Sim. E isso chama a atenção de outras pessoas que estão ali nas redes sociais. As dúvidas maiores que a gente tem no dia a dia aquela questão da idade do início do tratamento, que a gente já respondeu mais de uma vez aqui, né? A idade do tratamento, essa questão do tempo de duração do tratamento. A gente tem como dar uma previsão, não exato, pode oscilar um mês para mais, para menos, alguns meses para mais. Eu sempre falo dessa questão que pode oscilar. A questão da frequência. Pacientes muito chegam, mas tem como eu ficar vindo de 3 em 3 meses? Aí é complicado, né? Mais dúvida, o quê? O potencial do aparelho, se vai resolver o problema, determinados problemas. É igual a gente já disse também para trás, tem problemas que a gente consegue resolver, tem problemas que não consegue, tem problemas que faz um paliativo, dá uma como que fala, fugiu agora, uma compensada, um tratamento de compensação, dá uma diminuída no problema. Em muitos casos a gente faz essa compensação, o paciente está feliz e problema resolvido, não agrediu em nada. Então essas são algumas dúvidas. O que mais? Lembra de alguma aí? Para eu lembrar de alguma agora sobre aparelho. Mas é mais essa questão, o início de tratamento, duração do tratamento, a frequência do tratamento. Isso tudo são dúvidas que pacientes questionam. Se dói. Tem alguém que pergunta se dói? Sim, a dor. A dor também é uma questão relativa, né? A dor tem muito aparelho que dói, incomoda um pouco, às vezes durante o tratamento o fio do aparelho se move, tem questões que muitas vezes a grande maioria a gente consegue prevenir para não acontecer, mas tem situações... Mas não é dor, é aquilo que até às vezes eu conversando com a maioria dos dentistas, eu vejo que a palavra talvez não seja dor, mas um leve incômodo. Mas tem situações que é até um pouco mais, do que leve, você entendeu? A dor do tratamento, a dor da movimentação, ela acontece da forma que o aparelho está puxando o dente para movimentar. A gente está mandando o dente ir para aquele lugar. Só que o organismo da gente, ele entende aquilo lá como um corpo estranho, como uma movimentação estranha. Então ele não quer deixar o dente ir para aquele lugar que a gente está pedindo para ele ir, está mandando ele ir. Aí que vem a dor. O organismo segura, não deixa o dente caminhar e o aparelho puxa. Aí vem a dor, você entendeu? O aparelho está fazendo uma força no dente e o dente está preso ali, o organismo não liberou o mecanismo de movimentação, porque é um mecanismo que acontece, a movimentação do dente. Então, o organismo não libera isso daí, é onde vem a dor. Tem gente que pode acontecer de ser uma dor maior, mas um analgésico, a gente sempre recomenda, sempre indica. Quando é um caso que eu acho que pode gerar uma dor um pouco mais forte, eu já passo as recomendações para o paciente. Interessante. Para mim aqui, claro, o Fábio, ficou muito claro esse processo, inclusive que eu tenho que realizar, né, qual será o processo que eu irei fazer para usar o aparelho, regular aqui a questão do sorriso e depois fazer o clareamento. Sim. Eu já entendia mais ou menos ali, já sabia um pouco desse passo a passo que eu tinha de fazer. Mas seguinte, vou fazer aqui mais outra pergunta para você que eu tinha separado aqui. Uma das coisas que a gente mais conversa com os dentistas e que na construção dos conteúdos influencia bastante é a questão da higiene bucal. Porque isso interfere não só no aparelho, como no implante, como num canal, como
enfim, N tudo. fatores, em tudo, a higiene bucal. E hoje, o que é uma higiene bucal considerada recomendável? Uma higiene recomendada é o paciente, a pessoa, o paciente, né? O ideal, vou dizer, começar pelo resultado que a gente quer. Gengiva saudável, dente limpo, livre de placa, tártaro. Muitas vezes, até tem pacientes com dentes mal posicionados, tortos, mas com uma boa higiene. Então, é uma situação, se aquele mau posicionamento daquelas unidades não incomoda o paciente e ele tem uma boa higiene, uma gengiva saudável, aquilo ali é uma situação ideal, uma situação desejada. Então, independente do posicionamento de dentes, a gengiva estando saudável, sem sangramento, livre de placa, livre de tártaro, de cárie, um dos fatores principais. Então, isso daí, como que a gente consegue isso daí? Fazendo a higienização de preferência sempre após a alimentação, sempre após as refeições. Isso daí, pelo menos um fio dental, uma escova. Às vezes você está fora de casa, almoça, não consigo escovar, não tem escova. Acontece, até com a gente, comigo acontece muito. Então, pelo menos um fio dental no bolso, no carro. Eu tenho um em casa e um no carro. O dia que não dá para escovar o dente de meio-dia, pelo menos você passa o fio ali para livrar de retenção de alimento. E você vê, Fábio, que eu não tinha... Antes de trabalhar com dentistas, né, da gente fazer o marketing dos dentistas, trabalhar nessa área, eu não tinha a tradição, né, o costume, o hábito de usar o fio dental, de escovar os dentes 3 vezes ao dia. Hoje, talvez, na maioria das vezes, eu não consigo escovar os dentes no meio do dia, após o almoço, porque normalmente eu estou fora, eu estou viajando. Eu sou dentista e acontece. Mas eu não deixo de usar o fio dental. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu faço e começar ali já usar o fio dental. Você passa o fio, você já sente um bem-estar bem maior. A mesma coisa da escovação. Hoje, qualquer paciente que tem um mau hálito, ele sente o mau hálito dele. Então, você pega você com mau hálito, você vai e faz uma higiene bem feita, vai no banheiro, na sua casa. No mínimo, ao acordar, você não vai sair de casa com mau hálito. Então, ao acordar, uma bela escovação... para quem pode usar um enxaguante bucal, ou somente a escovação bem feita, e antes de deitar. Essas duas são imprescindíveis, não tem para onde correr, tem que existir. Essas duas higienizadas, vamos dizer. E se der no meio do dia, melhor ainda, né? Vai mais um controle maior. E essa higiene é o que faz. Outro ponto também é a questão da visita ao dentista, né? Que eu já entendi que tem que ser... Eu entendi, não sei se eu estou certo. No mínimo 2 vezes ao ano. O recomendado há muito tempo isso daí, 2 vezes ao ano, é para quem tem tudo certinho, uma boa higiene. Agora, quem tem problema, um acúmulo maior de tártaro, a gengiva inflama... O que é tártaro? O tártaro são restos de alimentos minúsculos, partículas pequenas de alimento que infiltra entre o dente e a gengiva e, devido à má escovação, ou muitos casos que eu vou citar já, a escova, devido à anatomia do dente, a escova não chega em determinadas regiões, mesmo quando se tem uma boa higiene, tem determinadas regiões que a escova não chega, o fio não consegue limpar tudo, então nasce um pouquinho de tártaro, uma quantia pequena e relevante, mas ele aparece. Então o tártaro são esses detritos de alimento que calcifica, vira uma pedrinha, como se fosse uma pedrinha mesmo. Quando ele é grande, que a gente remove do dente, ele é igual uma pedra mesmo. Ô, louco. E esse tártaro, onde ele encosta, ele inflama. É o maior causador de perca de dente, é o tártaro hoje.
é mais do que a cárie. Onde ele encosta, ele inflama. Encostou na gengiva, ele irrita a gengiva começa a sangrar. Ele vai crescendo. Não é removido, não é feita uma limpeza, uma profilaxia. O paciente não visita o dentista de forma regular, vamos dizer. Então, ele vai crescendo. Ele chega na estrutura óssea que segura o dente, no osso que em volta do dente. Ele inflama o osso e vai causando perca óssea. Chega o ponto que o dente amolece. Esse osso que foi perdido não recupera mais. Não existe, não nasce mais osso. Perdido uma vez, já era. E tipo, então, rapaz, que impressionante. Por isso, voltando ao que eu queria dizer, por isso é importante essa visita. No mínimo de 6 em 6 meses, uma vez a cada 6 meses, porque muitas vezes até pessoas que têm uma excelente higiene, ela tem tártaro. E não sabe. E não sabe. Porque ela não enxerga, ela enxerga tudo bonitinho, a gengiva não sangra, porque ela tem uma boa higiene. Mas o tártaro está lá. Pode causar um pouquinho de mau hálito. Quando ele é bem pouquinho, mau hálito, coisa pouca. E como que a pessoa sabe se tem tártaro? Aí é só essas situações menores, aí é só o dentista para saber, né? A pessoa não consegue ter acesso visual a determinados lugares da boca. Então, o dentista, com a sua avaliação, ele vê a necessidade da limpeza. E muitas vezes, nem vê. Vê uma determinada área inflamada um pouco, porque muitas vezes ela fica subgengival, esse tártaro, embaixo da gengiva. Aí tem os dispositivos para fazer uma raspagem, curetas, ou hoje o mais usado é um ultrassom, que você vai passando no contorno dos dentes, por baixo da gengiva, ele vai removendo o tártaro. Impressionante isso de falar assim. O tártaro tem que ter um cuidado enorme. É o maior causador de inflamação de gengiva, que chama gengivite, periodontite, que já é quando atingiu o osso do dente, a estrutura óssea. Isso tudo causa a perca do dente, né? E mau hálito nem se fale. Com certeza. Muito, muito importante. Acho que essa conscientização. Eu acho que de todo vídeo que você colocou agora, todo vídeo que a gente falou aqui do episódio, essa é a parte que vai ter um corte mais top, viu? Porque é o corte ali que você fala bem focado sobre tártaro. Porque a saúde, o tártaro é relacionado à saúde bucal, né? É a higiene, que é imprescindível, acima de tudo. Bom, é isso, gente. A gente tá chegando aqui já no finalzinho. E como tradição da casa, tradição do episódio, a gente finaliza aqui, Dr. Fábio, o podcast, você falando um pouco sobre qual que é a sua experiência com o nosso trabalho. Por quê? Sim. Porque a ideia inclusive a ideia de trazer os convidados, que são os nossos parceiros, é para isso, é para que o convidado fale qual é a experiência dele em ser o nosso parceiro, qual é a experiência dele quanto aos nossos serviços, por que ele indica, se ele indica, né? E Sim. por que ele indica. Então, são fatores que influenciam para outro empresário que é do mesmo ramo ter a iniciativa de entender que o marketing digital é importante, que os serviços de vídeo, de tráfego, Sim. de CRM, que tudo isso influencia na época em que estamos vivendo para o resultado de uma clínica odontológica ou de outro, ou seja lá qual for o segmento da empresa Sim. que o que o telespectador está assistindo esse episódio agora. E aí a pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: Dr. Fábio, você e sua clínica odontológica estão satisfeitos com os serviços que nós, da Fiel Mídia, prestamos para vocês hoje? E o tempo, né, que já tem um ano sim, ali de atendimento? Sim. A resposta é com certeza, né? Pode parecer clichê, né? Aqui na frente, né? Vou falar mal, mas eu sempre, você sabe disso, que antes de eu ser seu cliente, eu já te recomendei para colegas fora daqui, eu já te apresentei colegas, porque eu já tive contato com o seu trabalho na clínica que eu sou parceiro de Itiúba, do Dr. Sandro, a Vespasiane Saúde. Eu sou parceiro, faço atendimento lá, então eu já tinha seu contato antes de eu ser cliente seu.
Então eu já tinha essa aprovação, porque a gente já tinha esse contato. Eu indico muito para todos os colegas que falam, muitos colegas me veem meus vídeos, porque eu sou, como eu disse antes, eu era muito ruim nessa questão de foto, não gostava. E vídeos nem se fale. Então, isso daí hoje eu já estou bem mais desenrolado nessa questão de gravação devido ao auxílio da equipe. Isso foi te ajudando também para o teu posicionamento, né? Posicionamento, mostrar meus produtos. O teu desenvolvimento de postura para vídeo também. Com certeza, com certeza. Então, a indicação, a assessoria na minha opinião, e os colegas que eu falo sobre você, é 100%. Eu recomendo muito. Acompanha hoje, nesse mundo moderno nosso, acompanha a modernidade, agora conhecer o CRM, né? Fiel CRM, é um mecanismo que a gente não está usando, mas a gente vai conversar sobre isso ainda. E são dispositivos, o tráfego pago ajuda muito. Não, isso aí tem ajudado muito, mas o tráfego pago depende da Fiel Mídia, porque quem está gerando o nosso conteúdo são vocês, né? O meu conteúdo, né? No caso da clínica. E a gente recomenda. E uma coisa vai casando com a outra, né? Só lembrando, gente, que a gente aqui oferece para o Dr. Fábio os dois serviços. Então, nós temos a Fiel Mídia, que aqui oferece a gestão da rede social, o planejamento estratégico, né, Dr. Fábio? E também as postagens, a gravação dos vídeos, as fotografias. A Fiel Mídia faz esse trabalho da gestão das redes sociais e a Fiel Ads, que, mas é do Rony, claro que o sobrenome já tá na cara, né? Faz parte da mesma empresa. Só que nós tivemos que separar, porque são braços diferentes. Braços que têm que agir de forma individual. Sim. Então, hoje, né, Fábio, tanto que são equipes separadas que trabalham da sua forma individual e que nas reuniões se juntam para debater sobre o melhor para a tua clínica. Isso. Formar um conteúdo único para a evolução da clínica, né? Mas é bem legal, eu recomendo a assessoria do pessoal, a Rani, na questão das postagens. Eu, como de vez em quando eu dou umas maçadas nela, fico sem responder, mas é tudo regular, da forma correta, as postagens, manda o conteúdo, a gente avalia se está bom. Muito raro não tá bom para postar. Então, a gente sempre tem essa assessoria toda e é bem recomendado, sim. E, como eu disse, já recomendo antes de eu ser cliente, eu já recomendava. Top demais. Doutor Fábio, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado mesmo. E você que é corrido, eu sei que você é corrido mesmo. Todo mundo que veio até aqui, até agora, os convidados, são corridos. Mas você, meu amigo, eu mando uma mensagem hoje, você vem responder na quinta-feira, numa outra segunda. Ô, Rony, na agonia, quando acabei. Responde. Quando responde, né? Quando não precisa de um toque no celular, né? Mas eu sei que você é muito corrido, até porque você viaja atendendo aqui na região. E eu fico muito feliz de você ter aceito meu convite, ter vindo até aqui, ter separado esse momentinho e ter batido esse papo legal, porque eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. Muitas perguntas que eu fiz aqui, a sua resposta foi muito esclarecedora. Sim. Da mesma forma, eu também te agradeço, porque pra gente acaba sendo um marketing meu, uma exposição e feliz por estar dando esses esclarecimentos também, né? É bom expor a nossa profissão, a odontologia é uma profissão tão bonita, né? E que então, você já está há tantos anos. Já há tantos anos, incansável nessa área. Muito legal, muito feliz em estar aqui e feliz com o resultado também. Achei que ia ser mais amarrado, mas foi muito bom. Foi bem natural o bate-papo, né? Foi bem bom. Natural. Bom, acho que é isso. Obrigadão aí. Eu que agradeço. Você que está assistindo aqui, muito obrigado por ter assistido também. Lembrando que tem outros episódios onde você consegue encontrar também aqui no canal do YouTube. Você consegue encontrar os outros convidados que já passaram por aqui e já falaram sobre outros temas. Assim como os próximos também, que logo estaremos postando aqui toda semana, na terça-feira, às 12h30, você vê um novo episódio aqui nesse mesmo canal
do YouTube. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Fique com Deus e até semana que vem, terça-feira, 12h30. Valeu, pessoal!